pessoal, sou Rodrigo Anesi, sou aluno da Fundação Getúlio Vargas, do curso de Gestão Financeira, com ênfase em investimentos e mercado de capitais. Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o livro Axiomas de Zurich. O livro foi indicado pelo professor Cristóvão Pereira como parte da aprovação de sua matéria. Ele ministrou para a gente gerência de riscos e análise de carteiras. Na verdade, o livro fala sobre os suíços, que são os especuladores. Especuladores é como o autor gosta de dizer, mais famosos do mundo e mais bem-sucedidos. Todo mundo quer ganhar, mas nem todo mundo quer apostar. Provavelmente você que está me assistindo agora também tem esse receio de apostas. Mas isso porque desde pequeno a gente vive sob um paradigma de que correr riscos é uma grande besteira. Ao longo do livro a gente vai tentar mudar essa filosofia de vida. Para enriquecer, você precisa mudar essa mentalidade. Apostar com cautela, de modo que grandes ganhos sejam maiores que grandes perdas. O livro é dividido em 12 axiomas maiores e 16 axiomas menores. Na verdade, são complementos desses axiomas maiores. Axiomas nada mais são do que regras. Na verdade, foram desenvolvidas por um grupo de especulador suíço, como eu já disse anteriormente. Esse grupo vinha ganhando dinheiro ao longo de muito tempo, mas não sabiam exatamente como. Isso porque esses axiomas estavam entranhados em seus ossos. Aos poucos, eles tentaram descodificar essas informações, e aí criaram os axiomas de Zurich. Do risco. O livro conta a história de duas garotas, Silvia e Mari. Silvia era considerada sóbria, enquanto Mari aceitava correr certos tipos de risco. O livro conta que elas aplicaram dinheiro e após um ano, Silvia tinha uma deliciosa sensação de juros e uma sensação de tranquilidade, enquanto Mari havia perdido 25% do valor aplicado. Silvia, ao saber da situação da amiga, disse: Ai, que horror! Coitada de você, Mari! É aí que muitos especuladores desencorajam-se. Mas Mari sabia o que queria e retrucou para a amiga: Ai, Silvia, eu estou vivendo uma aventura e é isso que dá sabor à vida. Ou seja, pessoal, não fujam das preocupações. Se assim fizer, você nunca deixará de ser pobre. Uma coisa eu digo: desde pequenos somos treinados. Vamos trabalhar em uma grande empresa. Vamos ter essa sensação de segurança. Mas o que você me diz do imposto de renda? O que você me diz da inflação? São formas de perder dinheiro também. Então, meu Deus, qual que é o problema de aplicar na tentativa de ser um pouquinho mais rico? Os melhores operadores de Wall Street vivem preocupados e gostam desse estilo de vida. O primeiro axioma menor diz: só aposte o que valer a pena. Um antigo clichê que você já deve ter ouvido por aí, sobre pessoas que tentam ensinar maneira de se aplicar, diz: só aposte o que você possa perder. Mas é uma fórmula que vai lhe garantir praticamente maus resultados. Dou um exemplo. Você trabalhou o mês inteiro e lhe sobrou $100. Você pega esses $100 e aplica na bolsa. Mas, depois de um ano, você consegue dobrar esse valor. E agora você tem $200. Com esse dinheiro, me desculpa, mas você não deixou de ser pobre. Uma maneira de derrubar o sistema é apostar quantias que valham a pena. Tem que perder o medo de se machucar. Para valer a pena, você tem que se machucar um pouquinho. O segundo axioma menor fala sobre diversificação. Resista à tentação da diversificação. Você aí, sabe o que é diversificar? Claro. O que é então? Simplesmente aumentar o número de ativos da carteira. Legal. Qual o lado bom da diversificação? Me dá segurança, reduz riscos. Muito bom. Mas, diferente do que todos pensamos, a diversificação não é tão boa assim. Reduz o risco sim, mas reduz o risco até de você ficar rico. A diversificação faz com que ganhos e perdas se cancelem, te deixando exatamente onde começou, no ponto zero. Quanto mais diversificar, mais ativos terá de gerir, mais dor de cabeça terá. O ideal é 3 ou 4 especulações por vez. Ponha todos os ovos numa cesta só, mas cuide dela. O segundo grande axioma trata da ganância. Alguém saberia me explicar exatamente o que é ganância? Sim, professor. Pois não? Querer em excesso, querer sempre mais, mais do que queria no começo. É um comprismo descontrolado. Legal. Como combater a ganância? Autocontrole? Exato. Desenvolva o seu autocontrole. Você será 99% melhor do que a maioria dos especuladores que existem na bolsa. Uma coisa que você tem que pensar é em não esticar a sua sorte. Presuma que qualquer série de ganho tem curta duração. Realize o seu lucro e saia fora. Professor, mas às vezes eu vou realizar o lucro e a série de ganho vai continuar sem a minha presença. Isso é verdade, mas na maioria das vezes você vai fazer a coisa certa. Pense sempre: meu lucro está no bolso.
Já fiz melhor do que qualquer especulador descontrolado que existe por aí. Muitos investidores, talvez por serem amadores, quando ganham alguma coisa na bolsa com algum ativo, fazem dessa nova posição a posição inicial, ou seja, vão querer ganhar novamente com aquele ativo. No mundo especulativo são poucos os pontos finais, é você quem deve decidir quando basta. Estabeleça sempre uma linha de chegada. Antes de começar o projeto, saiba quando você vai sair. Atingindo o objetivo, acaricie a sua sorte e saia fora. Tudo bem que não é fácil se desfazer de uma posição. O que você tem a fazer, talvez, é se presentear. Ou presenteie alguém que você goste. Eu, por exemplo, quando ganho bastante dinheiro com alguma especulação, pego minha noiva e a gente vai em um restaurante caro, comer o que for mais caro da cidade. Ou, como já fiz uma vez, peguei a minha noiva e fomos até a Wall Street, até a Quinta Avenida em Nova York, gastar um pouquinho de dinheiro. Yeah. Brincadeira. O terceiro grande axioma trata-se da esperança. Você tem que aprender a perder para ser um bom especulador. Quando as coisas vão mal, escape. Saiba que mais ou menos metade das suas posições vão para o brejo antes que você atinja os seus objetivos. Mas isso não quer dizer que você perderá $1 a cada dólar ganho. Seguindo os axiomas e a sua competência, você será um bom especulador. Você se considera amador ou profissional? O amador, quando as coisas vão mal, espera até que as coisas melhorem. Ele tem a esperança de que isso ocorra. Já o profissional não. Estuda o mercado e vê um meio de se safar dessa posição. Quando você apostar errado, não tenha medo de se arrepender. Venda. Não se apegue a esse investimento tentando recuperar o que perdeu. Isso veremos um pouco mais para frente. Mas admita que errou. Não persista nesse erro. Admita se estar errado. Aprenda a perder. Bom, pessoal, o quarto axioma menor diz que você tem que aceitar as pequenas perdas. Sorria, pois elas te protegem das grandes. Antigos provérbios como quem espera sempre alcança não devem ser usados no mundo especulativo. Para acertar as pequenas perdas, o pessoal usa muito uma ordem que a gente chama de stop loss. Gostaria de mostrar para vocês. É mais ou menos assim. A gente precisa liberar o investimento quando ele estiver nos dando ganho. E quando ele estiver caindo, a gente usa a técnica de stop loss, que é vender a nossa posição. Aceita-se o risco até um determinado ponto. É muito usado, embora você perde um pouquinho de flexibilização. Ou seja, em um investimento que você poderia estudar um pouquinho mais e decidir se continua ou não com ele, você acaba deixando ele de lado e em um determinado ponto você vende esse ativo. O quarto grande axioma trata-se das previsões. Para falar um pouquinho com a gente, eu gostaria de chamar a Débora Dota. Ela vai explicar um pouco do que ela sabe sobre esse axioma. Oi, Rodrigo, tudo bem? Tudo jóia. Falando sobre previsões, eu queria falar que muitas vezes as pessoas acreditam em muitos profetas da economia. E nem sempre eles têm razão em tudo que eles falam. Eu acho que muitas vezes eles divulgam coisas que eles sabem que realmente vai dar certo, mas não são grandes previsões. Então eu acho que o melhor a fazer é seguir seus instintos, suas ideias e seu conhecimento. É isso. Legal, obrigado. A verdade é que esses profetas, eles criam uma legião enorme. Legião esta que faz com que pessoas acabam tendo medo de suas previsões. Um exemplo típico é na bolsa. Algum profeta fala que essa bolsa tende a cair e as pessoas com medo dessa profecia acabam saindo do mercado e a bolsa acaba caindo mesmo. Mas a verdade é que eventos físicos, como que hora que o sol vai nascer, ou de repente qual que é a previsão de tempo amanhã, esses eventos sim podem ser previstos. Agora, eventos humanos, como é o caso da bolsa, isso é impossível. Na verdade, os eventos humanos é uma interação, na verdade, entre homens e mulheres, na busca incessante por conhecimento, por bons resultados. Esse tipo de evento não tem como ser previsto. O quinto grande axioma é provável que seja o axioma imperial. Na verdade, esse axioma trata-se do perigo, quando as pessoas acreditam terem encontrado a fórmula do sucesso, a fórmula para se ganhar dinheiro. Elas pensam que o mercado será previsível e se comportará exatamente do modo que elas pensaram. Ou seja, encontrei a fórmula. Daqui a um tempo o mercado vai se comportar de tal jeito, eu já sei como é que vai ser. Então eu aplico aqui porque daqui a pouco eu vou ganhar dinheiro nessa operação. Isso é extremamente impossível. Essa fórmula não existe. O mundo do dinheiro é desordenado, sem padrões. É um caos absoluto. É tão confuso o mundo do dinheiro que a gente pode usar os fundos mútuos como exemplo. Todos aqueles computadores de última geração, profissionais gabaritados e capacitados para operarem, na verdade nunca demonstraram serem mais eficientes
do que uma pessoa que aplica o seu dinheiro e se preocupa apenas com a sua dor de cabeça e faz as suas contas em uma calculadorinha barata. Isso mostra que não existem padrões. A sorte, sim. A sorte está presente no mundo especulativo. Isoladamente, ela decidirá o sucesso ou não de sua operação. O quinto axioma menor, ele diz que, às vezes, a história se repete. Mas, mesmo quando ela se repete, não é exatamente igual, a ponto de você poder confiar o seu dinheiro nesse tipo de investimento. Você vai se deparar com analistas, jornalistas, pessoas tentando buscar na história algum acontecimento similar para estudar esses fatos. Um exemplo é, antigamente a ação de tal empresa subiu e nessa época o presidente era gordo, o Yankees foi o campeão da temporada. E se hoje o presidente for gordo e o Yankees for o campeão da temporada, não quer dizer que essa ação vai subir de novo, embora muitos pensam assim. Essas ideias são erradas. O mercado nunca. Acredite nele. O sexto axioma menor diz para você ter cuidado ao analisar gráficos. Uma linha traçada em um gráfico pode fazer de muitos números desordenados e desinteressantes uma enorme tendência. Já vimos que o mercado de ações é um mercado totalmente desordenado. Não há ordem nisso, é um absoluto caos. Análise gráficas para comprar uma ação, não sei se são exatamente uma boa coisa. Você não pode deixar fascinar-se pelas linhas, apenas. Procure examinar o gráfico e notar o que essas linhas representam para vocês em termos numéricos. Galera, Débora Dota novamente para falar agora a respeito do sétimo axioma menor. Gente, é do homem querer perceber uma relação de causa e efeito onde elas não existem. Isso porque a mente humana ela é preparada em busca da ordem. Não vive bem no caos. Qualquer relação de causa e efeito é uma coincidência. Por exemplo, dois ativos que iam em sentidos opostos no passado. Isso não significa que nos dias atuais eles vão responder da mesma maneira. O que existe, a correlação, ela simplesmente acontece, nada mais. Pessoal, o oitavo axioma menor diz que dias de sorte acontecem com todo mundo. Todo acontecimento casual jamais será influenciado a seu favor sempre, mas muitas pessoas acreditam nisso. Essa é a falácia do jogador. O pessoal acha que vai entrar no mercado e escolher qualquer ação a esmo e essas ações dobrarão de valor em pouco tempo. A falácia do jogador te deixa invencível. Períodos de ganho acontecem como todo mundo. Um exemplo, joga uma moeda para cima e você terá uma sequência de caras. Mas essa não é uma sequência lógica. Não tem nada de ordem nisso. É o caos absoluto do mercado. Um exemplo legal que o autor dá no livro, ele fala que dois amigos foram até um cassino em Las Vegas e eles jogaram tanto que acreditaram que estavam nesse dia de falácia do jogador, no seu dia de sorte. Mas eles ganharam tanto dinheiro que o cassino não tinha mais como pagá-los. Então o cassino resolveu que deveria fechar a porta aquela noite porque não tinha mais como continuar a jogatina. O que o autor diz é, eles não tiveram sorte no jogo. O que eles tiveram foi a sorte do cassino não ter mais dinheiro, porque senão, com certeza, naquele dia eles perderiam tudo que tinham ganho. O sexto grande axioma, por sua vez, trata sobre mobilidade. Algumas pessoas deitam raízes, ou seja, as pessoas se prendem a algo fechando os olhos para boas oportunidades. Raízes em sua vida financeira pode lhe custar extremamente caro. Quanto mais você procurar se cercar pelo antigo, se cercar pelo conforto, se cercar pelo conhecido, menor será o seu sucesso como um bom especulador. A mobilidade ela se divide em duas, que são os próximos pequenos axiomas, a saber. O nono axioma menor, ele conta a história de um casal que, apesar dos problemas estruturais que tinham na sua cidade, eles não queriam vender a sua casa. Por quê? Porque criaram raízes ali. Muitas pessoas queriam comprar a sua casa, até porque ela era próxima de uma universidade, era uma casa grande. Alguns queriam criar ali uma república, outros queriam morar um pouco mais próximo da faculdade, mas o pessoal decidiu por não vender. Porque eles tinham lealdade com os seus vizinhos e lealdade com eles próprios, lealdade com o seu lar. Após um tempo, todos os vizinhos começaram a vender a casa e o casal acabou percebendo que estavam ficando mais sós. E quando decidiram pela venda, não haviam mais compradores interessados.
Então o casal acabou ficando com aquele patrimônio empacado e desvalorizado. Gostaria de dar um exemplo pessoal aqui sobre raízes. Eu, muito provavelmente, no ano que vem estarei fazendo um intercâmbio, talvez Canadá, talvez Austrália, não decidi ainda. Mas a minha intenção é ficar um ano em um desses países e voltar aqui com inglês fluente. Tenho certeza que isso será uma grande vantagem para o meu crescimento e valorização profissional, mas até agora muito provavelmente não o fiz ainda porque criei raízes aqui. Raízes com a minha família, raízes com o meu lar, raízes com o emprego. É muito difícil abandonar, mas aos poucos eu estou mudando essa mentalidade. Acredito que se você assim pensar, também deveria mudá-la. Há momentos na vida em que você tem que decidir entre raízes e dinheiro. Qual a sua escolha? A segunda parte sobre mobilidade trata-se do 10º axioma menor. Esse axioma diz para você jamais apegar-se às coisas. Apegue-se a pessoas, mas às coisas nunca. Se você se prender a uma determinada coisa, você fica esperando ganhar dinheiro com ela. Talvez você ganhe depois de um longo período, talvez você não ganhe. Nesse período, você já deveria ter se desfeito dessa coisa e comprado uma nova especulação, comprado um novo ativo que lhe garantisse um rendimento melhor. O que eu posso dizer é que você não tem que temer o novo. Determine onde estão as suas melhores chances e vá atrás delas. 7º grande axioma, da intuição. Para você aí, o que é intuição? Saber algo sem saber como eu sei. Não é um pensamento consciente. Você confia em suas intuições? É um evento mental, não é totalmente confiável. Legal. Existem 3 tipos de especuladores no mercado em relação à intuição. Alguns deles desprezam totalmente a intuição. O gráfico diz que é por ali, então é para lá que eu vou. Outros jogam com qualquer intuição maluca, sem bases em uma análise racional. Outros, por fim, seguem os métodos de Zurich. Não desprezam as suas intuições, mas também sabem separar uma intuição boa de uma intuição ruim. Quando lhe aparecer um palpite, questione-se sempre. Em minha cabeça, existe uma base lógica de dados? Existe um conhecimento sobre esse assunto para eu ter esse tipo de opinião? Submeta-se as suas intuições a esses testes lógicos. Só assim você não será surpreendido por uma certa arte do cérebro. O 11º axioma menor diz que quando você quer algo, você espera que esse algo aconteça. Ou seja, você passa a crer que isso acontecerá. Aí, de repente, lhe vem um palpite. Mas, será que esse palpite deve ser ouvido? Ou será que trata-se apenas de uma esperança? Em contrapartida, um palpite tem maior credibilidade quando ele diz que acontecerá algo que você não quer que aconteça. Pense nisso. O 8º grande axioma, ele conta a história de um pastor. Na verdade, esse pastor havia achado um pouco de terra com um preço muito abaixo do mercado. Orientado diversas vezes de que talvez fosse uma coisa boa demais para ser verdade, o pastor dizia: não, isso é um presente de Deus. E assim convenceu a sua paróquia a realizar a compra dessas terras. Após um tempo, essas terras se demonstraram um verdadeiro pântano, sem drenagem alguma, impossibilitando qualquer tipo de construção. O que o pastor devia fazer então é aplicar mais dinheiro nessa obra para que a terra pudesse voltar a um estado de boa conservação, o que voltaria ao preço da terra ao que deveria ser. Na verdade, você não fica rico rezando. Qualquer que seja a sua crença, você não pode envolver Deus e nem qualquer outro tipo de força sobrenatural. Isto vai deixá-lo despreocupado, se assim o fizer. E não é interessante a despreocupação. Você tem que estar preocupado sempre. Mas, Rodrigo, e os ganhos inexplicáveis? Clarividências é tudo uma questão de sorte, como já vimos anteriormente. O 12º axioma menor, ele fala a respeito de gurus, pessoal que joga tarô. Fica aí a pergunta: será que esse pessoal é rico? Padres, rabinos, esses pessoais são ricos? Basicamente, eles não são melhores do que você e nem eu. A gente vê muito por aí horóscopos dizendo: peixes, essa próxima semana é uma ótima semana para investimentos. Acredito que você já deve ter percebido que isso é totalmente besteira.
Histórias de ocultismo não são iguais às outras. Tudo baseado em sorte. O autor ele conta uma história legal. Na verdade, uma vez ele foi jantar com um desses rapazes que jogam tarô e que sabem tudo sobre o futuro, conversando sobre investimentos. Ao chegar à conta, o rapaz que joga tarô fingiu que não viu, obviamente para não pagar. Provavelmente ele não tinha dinheiro para isso. Então o autor, mais do que prontamente, pegou a conta e foi realizar o pagamento. O rapaz que joga guru, por sua vez, disse: "É por conta da firma, né, meu jovem?" E o autor brinca: "Na verdade, naquela época eu não trabalhava em firma alguma. Mas tudo bem, isso entrou como despesa de educação." Agora o 13º axioma menor. Na verdade, esse axioma ele trata sobre superstições. Você tem que usar a sua superstição, mas só em jogos que não permitem nenhum tipo de raciocínio mental. Um exemplo típico é o jogo do bicho. Você tem que escolher algum número, mas qualquer número ali vai servir. Então, deixe nesse momento a sua superstição agir. Procure um número e finge que você é um rapaz supersticioso. Você só vai ganhar se realmente der muita sorte. Na bolsa, onde você precisa pensar, tem algum pensamento lógico naquilo, jamais use esse tipo de método. Bom, pessoal, o 9º grande axioma ele fala um pouquinho sobre o otimismo. Na verdade, pessoas otimistas sempre foram vistas com bons olhos. Um cara otimista é um cara amigo, um cara alegre, e na maioria das vezes é um cara motivador. Mas em manifestações que envolvem dinheiro, essa prática deve ser um pouquinho bem observada. A gente tem que tomar cuidado com o otimismo. Profissionais de mercado, eles não são otimistas. O que eles são pessoas confiantes. Eles adquirem a confiança fazendo uma análise pessimista da situação. Um exemplo disso é o pessoal do poker. Na verdade, eles já sabem o que fazer se as cartas se virarem contra eles. Mas por que eles sabem? Porque fizeram uma análise pessimista antes de começar o jogo. O otimismo demais lhe deixa vulnerável. Jornais de grande expressão, até mesmo o New York Times, Wall Street, eles costumam entrevistar pessoas otimistas. Mas por que pessoas otimistas? Talvez porque são as pessoas mais ouvidas. Você tem que sempre ligar a sua bússola interna do otimismo e ficar atento a isso. Bom, pessoal, o 10º grande axioma nos faz pensar um pouquinho a respeito daquele jargão. Penso, logo existo. Por quê? Você deve duvidar e não aceitar todas as verdades que as pessoas lhe vendem como certas, como exatas. Apure fatos, seja teimoso. Duvide até das verdades proclamadas por especialistas naquele assunto. Você só vai acreditar naquilo depois que puder entender a complexidade desse processo e pensar com a sua própria cabeça. A verdade é uma só. Desde pequeno, nós somos treinados a aceitar o que a maioria diz. O voto popular é um exemplo disso. Mas questões difíceis, nelas, é mais provável que a minoria acerte. Mas a maioria é burra, Rodrigo? Bom, talvez sim. Vale lembrar que a maioria pede para você diversificar os seus investimentos. A maioria acredita que vale mais um pássaro na mão do que os dois voando. E a maioria vai lhe falar: arrisque apenas o que não lhe fazer falta. Uma coisa eu digo: pense que a maioria não é rica. Continuando falando aqui sobre maioria, é muito difícil irmos contra a opinião pública, contra a pressão pública. Na verdade, a hora de você vender um papel é quando a maioria está querendo comprar aquele papel. Você tem que estar do outro lado do balcão e falar: toma aqui, aqui está, faça bom proveito disso. Mas isso não é fácil. Quando todo mundo está dizendo uma coisa, dificilmente você vai contra esse pessoal. Você acaba duvidando de si próprio. Você pode ter analisado o mercado e acreditado que algum ativo será um ativo referência, mas se a maioria diz que não, você fica com receio e acredita que o ativo não será referência também. Você tem medo até de dar uma ordem ao seu corretor, com medo do que ele vai pensar sobre você. Um exemplo típico disso reuniram 5 pessoas, na qual 4 sabiam dessa experiência e apenas uma pessoa não sabia. Queriam ver se exatamente a pressão pública influenciava nas decisões dessas pessoas. Colocaram 5 lápis, no qual um lápis era visivelmente menor e os outros 4 tinham o mesmo tamanho. Quando questionado o grupo sobre o tamanho dos lápis, os 4 que sabiam da experiência disseram que os lápis eram exatamente do mesmo tamanho, enquanto a outra pessoa
tinha a visível sensação de que o lápis era menor, mas para não ir contra a opinião pública, diz que o lápis era do mesmo tamanho. O autor diz que não escreveu o livro para falar que você tem que ir exatamente contra o que as pessoas fazem. Na verdade, você tem que analisar o que elas estão fazendo e se achar que é devida aquela análise, aquela situação, por favor, siga-os. Esse grande axioma, por sua vez, trata sobre a perseverança. Diz que a perseverança é exatamente igual ao otimismo, é vista com bons olhos. Não deu certo da primeira vez? Tente de novo. A perseverança pode ser importante em algumas áreas da sua vida, mas não na área de especulação. É difícil você perseverar quando de repente você perdeu o dinheiro com algum papel e você quer ganhar um dinheiro com aquele papel, exatamente com aquele papel. Você se fecha para o mercado. Você acaba personificando aquele papel. Exemplo de um amigo meu, ele acabou investindo em ações de um banco e ele acreditava que seriam ações que tenderiam a uma certa ascensão em um determinado período, mas não foi o que aconteceu. E ele, não sei se por raiva, por teimosia ou por que foi, ele não saiu dessas ações até hoje e ele está esperando recuperar o seu investimento naquela ação. Muito provavelmente, se ele tivesse saído a tempos, ele poderia estar investindo em outras especulações melhores. Derrote essa teimosia. O papel não lhe deve nada. Caiu, sai fora. O 15º axioma menor, ele fala a respeito da técnica do preço médio. Nada mais é do que você comprar um ativo, exemplificando, tá? A $100 e esse ativo cair para $50. Você teve uma perca aí de $50 nesse ativo. A próxima posição é o ativo estar em $50 e você achar um preço bom ou querer fazer apenas o preço médio. Compra de novo esse ativo por $50 e faz um grupo normal, como se você tivesse comprado esse ativo apenas por $75. Na verdade, o que você tende a fazer com essa prática é tentar fazer com que a sua primeira aplicação seja menos boba do que parece. Isso, na verdade, é uma ilusão, não passa disso. Você até pode comprar ações fazendo o preço médio, mas primeiro você tem que analisar. Você tem que pensar, essa ação está hoje em $50. Se eu não tivesse comprado anteriormente, eu compraria essa ação agora? Essa ação tende a crescer? Essa ação tende a subir? Ou eu estou comprando apenas para fazer preço médio? O preço médio te gera uma sensação de esperteza, quando na verdade, talvez, esse papel está dando indícios que você deva sair fora dele, mas você não está fazendo. Bom pessoal, estamos finalizando e vamos falar agora a respeito do 12º grande axioma. Ele fala sobre planejamento de longo prazo. O planejamento de longo prazo sempre foi visto como algo prudente, algo sensato. Na verdade, existe até uma fábula do Esopo, onde existem dois seres, um é uma formiga e o outro é uma cigarra. A formiga, ela lança raízes, está lá sempre trabalhando constantemente, e a cigarra, ela vive um pouquinho mais leve do que a formiga, ela é um pouco mais adaptada. Na vida real, segundo Max Gunther, é melhor ser cigarra a formiga. Você não pode pensar jamais que é mais seguro um pássaro na mão do que dois voando. Com o tempo, pense que esse pássaro que está na sua mão pode bater asas e voar também. Não deite raízes planejando a longo prazo. Na verdade, longo prazo, quando você faz um planejamento desse tipo, você tem a sensação de que o futuro está sob seu poder. O futuro está controlado. Você se torna preguiçoso. O ideal é planejar com no máximo uma semana. Um mês depois, 15 dias depois, um ano depois, uma semana depois, o que for. Você já não consegue enxergar mais nada. E o seu planejamento não tem um fim. Você não consegue enxergar o limite para aquilo que você está planejando. O autor fala também sobre previdências e seguro. Na verdade, quem faz previdência hoje em dia é considerado uma pessoa sensata. Dificilmente alguém que faça previdência vai ouvir na rua: você é louco, você está fazendo previdência? Nada disso. Mas a gente faz uma previdência esperando algum ganho futuro, ou quanto que a gente vai receber daqui a 20, 30 anos. Mas a gente não sabe se daqui a 20 ou 30 anos, R$100 serão capazes de comprar ao menos um saco de arroz. Então, é muito complicado fazer um planejamento a longo prazo. A única coisa que você precisa ter
em você a longo prazo é a intenção de ficar rico. Bom pessoal, para finalizar, o 16º axioma menor, ele diz para você jamais apostar e plantar-se nessa ideia, para não ser atropelado pelo futuro. Na verdade, o que você tem que fazer, se acontecer, é perder no curto prazo. Seja inteligente, minimize as suas perdas. Apostar no amanhã já é um risco, que está apostar para daqui um mês, para daqui um ano, para daqui 10 anos. E no longo prazo, querendo ou não, é isso que você está fazendo. Você fica covarde, você fica preguiçoso, você acha que não precisa tomar nenhum tipo de decisão posterior à sua decisão de apostar no longo prazo. Não fique aí parado, esperando que o futuro o atropele. Bom pessoal, gostaria de deixar claro que a princípio eu acreditei que fazer esse resumo seria muito difícil, e realmente foi, mas depois de um tempo de leitura, eu acabei tendo a necessidade de compartilhar essa informação com outras pessoas. Conversei com diversos amigos a respeito dessa leitura, e não por obrigação, mas até por vontade, eu acabei realizando esse vídeo também. Quero deixar claro também que eu não dei nenhuma vez a minha opinião pessoal nesse resumo, embora o conteúdo lido ele tenha me ajudado a formar ou até incrementar a massa crítica que eu tenho a respeito desse tipo de assunto, desse assunto dos investimentos. Muitos podem ter perguntado, o que esse doido está fazendo com uma raquete de tênis na mão? Ou de repente, por que ele está mudando de roupa toda hora? Na verdade, eu quis quebrar o cenário para tornar o vídeo um pouquinho mais atrativo. E também quis dizer que esse tipo de livro ele não se resume apenas a executivos, mas ele se resume a pessoas esportistas, talvez mauricinhos, surfistas, qualquer tipo de pessoa que, assim como eu, acredita que ser assalariado hoje no Brasil não é bom, e sendo assalariado talvez você nunca deixe de ser pobre. De repente você não quer ter uma aposentadoria contando moedas. Então, você tem que mudar um pouquinho o seu conceito. Tá legal? Espero que o livro tenha trazido para vocês algumas informações para poderem dar tacadas boas e especulativas.